Olha, nós vamos continuar falando de política aqui no Jornal do Piauí. Elivaldo Barbosa continua conosco e nós estamos recebendo aqui no estúdio a senadora Regina Souza, do Partido dos Trabalhadores. Regina Souza, que acompanhou, não só acompanhou, como foi, eu diria, Elivaldo, como protagonista daquele dia de votação, de apreciação do impeachment da presidente Dilma. Da principal sessão, né, do processo. Foi uma sessão que ratificou a admissibilidade do processo de impeachment que a presidente Dilma já está agora sendo submetida. Queria saudá-la, agradecer, antes de mais nada, pela presença aqui no Jornal do Piauí de hoje, senadora Regina Souza. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Ali. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores da TV Cidade Verde. Boa tarde, Amadeu. Elivaldo Barbosa. Elivaldo, está sentindo falta do Amadeu aqui, né? Olha, antes de mais nada, eu queria que a senhora acompanhasse conosco a reportagem feita por Elivaldo Barbosa, que mostra justamente fala um pouco a respeito deste novo cenário, Elivaldo Barbosa, e até algumas consequências aqui nas relações políticas do estado do Piauí. Exatamente, é isso que a gente aguarda. Eu conversei com representantes de duas forças políticas importantes nesse cenário. O PSD, com o presidente, deputado Júlio César Lima, e o líder do PMDB na Assembleia Legislativa. Afinal de contas, Joelson, o PMDB está ou não nos planos do governo para compor a sua base? Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa em tempo real. O deputado Júlio César Lima aponta medidas para o presidente Michel Temer conquistar apoio no Congresso Nacional. Primeiro, o Brasil está quase que ingovernável. Há um desequilíbrio das contas públicas, talvez o pior dos últimos 30 anos que eu acompanho as receitas e as despesas da União. E tem que tomar uma providência. O que o presidente Michel está tomando? Primeiro, ele conseguiu constituir uma base de apoio ao seu governo suficiente para tomar qualquer medida. Segundo, ele tem que dialogar demais com o Congresso, por isso que a maioria dos ministros são membros do Congresso, integrantes de partidos, para discutir os problemas do Brasil e encontrar uma solução. Terceiro, medidas primeiro, preservar, como o próprio ministro da Fazenda disse hoje, direitos adquiridos. E as próprias entidades sindicais estão defendendo também. E, no caso da Previdência, mudar o sistema para futuras aquisições de direitos. E na política, como fica a situação do PSD na base de apoio do governador Wellington Dias? Eu não tenho nenhum problema de relacionamento com ninguém, com nenhum partido. Espero a reciprocidade do nosso governador, se ele assim achar conveniente. De nossa parte, nós temos uma afinidade muito grande, tanto eu quanto os deputados da Assembleia Legislativa, e espero, no mais breve possível, ter um entendimento com eles sobre este assunto. E na Assembleia Legislativa, a pretensão do governo é atrair o PMDB. Se isso acontecer, o PMDB tem que ir inteiro. Não pode ser só o João Matos, não pode ser, tem que ser toda a bancada estadual, tem que ser o deputado Marcelo Castro, tem que ser todos. Se em qualquer circunstância quiserem dividir o partido, aí vai ter problema. Então, nós não aceitamos nada de divisão do partido. Temos que estar discutindo se o que é melhor para o PMDB é isso e ouvir as bases. Em primeiro lugar, ouvir as bases. Então, até o momento, essa conversa que você acabou de nos dizer, ela é apenas de disse-nos disse. Mas, até o momento, o PMDB não foi chamado para nenhum contato dessa natureza. O nosso presidente temista é o nosso condutor aqui na Assembleia e também os contatos que sempre existirão, como foi feito com o prefeito Firmino Filho. Ele é que foi a pessoa que foi discutir e todos nós estamos unidos hoje em torno dessa candidatura do Firmino. Se acontecer no futuro uma coisa dessa natureza, o nosso presidente temista irá nos procurar para dialogá-lo. Tá, Elivaldo Barbosa, que inclusive falou aqui da possibilidade de Marcelo Castro fazer parte desse primeiro escalão, ali. Com possibilidades, mas a princípio, Joel, eu percebo assim, pelo que já ouvi, de lideranças ligadas ao governo, de auxiliares próximos ao governador, do próprio governador, se acontecer alguma mudança agora, será uma mudança mais pontual e mais para cumprir legislação do que propriamente política, porque eu não vi nenhuma manifestação real nesse sentido. O que tem de real e até natural, que qualquer realinhamento de forças ou de bases
terá como uma referência importante as eleições municipais. Senadora Regina Souza, diante de todo esse cenário, desse novo cenário, tem sido difícil para o Partido dos Trabalhadores manter boa relação com o PSD, PMDB, Partido de Michel Temer e PP? Olha, como eu não estou no governo, né, falando de fora, relacionamento pessoal não tem problema, a gente conversa com todo mundo. Agora, governo, acho que a gente tem que deixar por conta do governador, né? Ele é muito habilidoso nessa parte, ninguém pode negar, ele não pode, de repente, desmantelar o governo dele em função do que aconteceu. Isso eu tenho clareza e isso eu digo para o partido. As pessoas ficam assodadas, mas não pode. Ele construiu uma governabilidade que ele precisa, então ele não pode desmantelar assim de repente, ele tem que ir trabalhando aos poucos, por isso esse bando de boato que já tem, então ele está pensando, montando o que vai ser o governo dele depois das eleições, mas isso é uma coisa que é tarefa do governador, o PT é um partido no governo, não é o governo, então eu sempre pondero com meus companheiros isso. Porque os companheiros cobram, né? Cobram, uma boa parte cobra, tem razão, porque se sentiu massacrado, se sentiu todo mundo, mas a gente tem que entender que aqui é um outro governo, é uma outra esfera de governo, né, que a gente não pode, de repente, desmantelar também, né? Pode desandar o governo do Wellington, a gente sabe as consequências disso, de governo. A Dilma é a prova de governo que não tem maioria. Né? Ela não teve, a gente reconhece, ela não tinha muita habilidade política, ela não teve muita habilidade, não construiu. Desde o primeiro dia de governo, que a gente já sentia que os partidos que estavam na base não estavam apoiando a Dilma. E a senhora reconhece que isso foi um fator decisivo para o que aconteceu? Mas é claro, eu fiquei assim, meu primeiro susto no Congresso foi logo assim que ela mandou o pacote fiscal, ajuste fiscal. Não teve ninguém da base que quisesse ser relator. Onde que é isso? Ninguém queria relatar para não se desgastar. Então teve que ficar nós sendo relatores de medidas provisórias, porque a base, que governava junto, que tinha boa parte do governo, mas não queria relatar. Então eu já vi que tinha algo errado ali. Né? Depois ela entregou a articulação política para o Temer e as nomeações para o Padilha, deu no que deu. Então, ela demonstrou que ela realmente habilidade política ela não tinha e não designou alguém. O Wellington tem habilidade política para construir. Mas a senhora falou até na tribuna sobre substituir o golpe por outra palavra, um outro adjetivo, mas falava-se muito no golpe. Então, a senhora não acha que foi um golpe? Foi, na verdade, uma inabilidade política da presidente? Não, ela contribuiu, assim, nesse sentido, assim, quando montou... Quando ganhou a eleição, a gente já percebeu que a base era esfacelada, que a base não seguia, tá? O partido tal está na base, mas quando a gente ia olhar, os parlamentares não seguiam o partido. Então, tinha uma coisa errada com a sustentabilidade do governo dele. Então, ela nunca teve maioria. Nesse segundo governo, ela nunca teve maioria, apesar de estarem todo mundo governando junto. Você somava, dava maioria, mas na hora, as próprias votações, a gente ganhava umas, perdia as outras, era na negociação. Nós parlamentares negociando, as lideranças negociando. Então, agora, porque exatamente já estava sendo montado, já estava sendo pensado uma forma de tirá-la do caminho. Né? Em abril, 3 meses da posse, já tinha o planejamento do golpe, que a gente chama golpe, que ele mesmo chamaram de conspiração. Né? O deputado Heráclito, eu vi falando aqui, dizer porque eu apurrinha. Não fiz para apurrinhar ninguém. Né? Eu fiz uma narrativa de como as coisas aconteceram. Ele agradeceu a senhora por ter feito referência a ele como alguém que participou diretamente desse processo. Participou, ele não pode negar, porque foi ele que deu essa entrevista. Foi ele que usou o termo conspiração, não fui eu. Ele disse que o Mendonça Filho era o cérebro da conspiração. Ele deu detalhes e eu só construí a narrativa todinha, porque eu estava ali fazendo uma defesa. Ali nós éramos jogadores, estávamos jogando, então eu estava no papel de defesa. Eu tinha que construir uma narrativa. E tenho certeza que construí bem, porque até me surpreendeu, né? Eu estou com mais de 200 mil visualizações do meu discurso, está sendo traduzido para espanhol, para inglês, os sites internacionais, repercutiu demais a minha fala como uma peça de defesa que pode ser usada nessa defesa da presidente. A senhora falou algumas questões, entre as curiosidades que a senhora falou no discurso, a senhora fez referência a essa conspiração, substituiu o termo golpe por conspiração, fez a crítica a Heráclito Fortes, revelou ter sido professora de Ciro Nogueira Filho, inclusive um aluno nota 10, e na hora, como nós todos vimos, Ciro Nogueira não votou a favor, da presidente Dilma votou a favor do impeachment. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a relação com o PP lá no Congresso Nacional. Olha, no Congresso, desde a votação na Câmara, que o PP assumiu a postura, né? Ele era governo, muito governo, né? Tinha um grande ministério, CODER, vasto e tudo.
Mas ele assumiu a postura, né? Eu sei que teve uma reunião, inclusive que a Iracema e o Ciro teriam defendido não romper, mas houve o rompimento. Então, ele desde a votação na Câmara, que ele já assumiu postura de oposição a Dilma. Então, a relação é de que agora governo, nós oposição, mas as relações pessoais não mudam. E qual a sua expectativa dessa fase agora de análise do mérito? Como o PT pretende se comportar no Senado nessa complicada situação de defesa da presidente Dilma agora? Olha, a defesa da Dilma no Congresso, do governo, das eleições, do voto dos brasileiros no Congresso fica a cargo do Zé Eduardo Cardoso, e nós vamos unir daquilo que nós temos, das peças que a gente tem, das narrativas que a gente tem. O embate segue. O embate segue, e o embate na rua também, né? Tanto em defesa da legalidade, da democracia, contra o golpe, nós continuamos chamando de golpe, como na defesa daquilo que for tirado dos trabalhadores, né? Nós estamos livres para ir para a rua, porque antes a gente tinha que ficar preso defendendo as ações do governo, agora nós estamos livres, nós fomos colocados na oposição, vamos fazer papel de oposição, responsável, mas não boazinha. Né? Ninguém foi bonzinho conosco, então vamos ser uma oposição responsável, que for bom para o país, nós não vamos ser contra, imagina. Houve uma publicação considerada preconceituosa por muitos, do humorista Danilo Gentili, feita pelo humorista Danilo Gentili. Ele postou nas redes sociais, nós temos até aí a postagem que ele faz, aí pelo Twitter, onde ele diz que não conhecia a senhora e compara a senhora com uma servidora que serve cafezinho. Qual é a posição que a senhora já adotou em relação a este episódio? Não, primeiro, o Danilo já é conhecido pelos seus preconceitos. E ele deu um tiro no pé, porque a postagem dele, os seguidores dele, 90% tudo bateram nele. Né? Reprovaram? Então, reprovaram a atitude dele, porque ele está cada dia pior. Ele é machista, ele é homofóbico, todo mundo sabe disso. Então eu respondi, primeiro que ele não me ofendeu. Né? A tia do cafezinho, ela existe inclusive, essa senhora serve café, ele não me ofendeu, não. Eu fui quebradeira de coco porque eu não podia servir café. Então, os advogados estão estudando que cabe medida, se houver uma medida é em defesa das tias do cafezinho, não é em defesa da Regina Souza. Então, e eu disse para ele, é um bobo que pensa que é humorista. Né? Eu respondi a postagem dele. Senadora, o telespectador aqui querendo saber se, na opinião da senhora, ainda tem como reverter essa situação depois dos 180 dias do prazo. Olha, sempre tem, porque nós tivemos 22 votos, a gente espera mantê-los, e tem muitos senadores que mesmo nas suas falas diziam que estavam votando pela admissibilidade, mas não tinham opinião formada sobre a saída. Eles iam querer ver o debate, ver as peças de defesa, porque até então foi só um relatório da Anastasia, baseado no que disse o TCU. Então agora é a hora da produção de provas, né? Vamos ter que mostrar que ela cometeu crime. Ela não cometeu crime, ela fez que todo presidente nesse país fez. É só ir atrás. Qual é o crime? Remanejar o orçamento. Ela não aumentou um centavo no orçamento. Ela remanejou de um ministério para o outro, e através de decreto. Eles acham que ela não podia fazer esse decreto. Ela remanejou, ela publicou esse decreto. O que é que não disseram na hora? O Tribunal de Contas veio dizer para ela que não podia fazer isso em outubro do ano passado, 2015. E a partir daí ela não fez mais. Mas antes não tinha nenhuma recomendação do TCU que não podia fazer isso. A mesma forma, mas está na lei de responsabilidade fiscal. A mesma forma, o segundo... Não, mas acontece que o decreto é autorizado pela lei orçamentária. A lei orçamentária está lá, o artigo 4 autoriza o decreto. E a outra coisa, o seguro-safra, né? Ela não tinha fechado o ano. O Banco do Brasil pagou o seguro-safra sem cobertura do Tesouro, pagou, mas não tinha fechado o ano. Quando fechou o ano, ela cobriu o Banco do Brasil. Isso é governo, é governança. O banco é do Brasil, logo é governamental, é banco público. Não teve prejuízo para o Banco do Brasil. Então, qual é o crime? Tá certo, então. São as opiniões de Regina Souza. Olha, eu queria agradecer a senhora, senadora Regina, pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês. Elivaldo Barbosa, muito obrigado a você também, Elivaldo. Só uma última informação, Joel. O governador Wellington Dias, hoje às 3h30, lá no Sindicato dos Bancários, que é da categoria de origem dele, é o bancário da Caixa Econômica Federal, ele vai assinar sua aposentadoria. Se aposentar agora? O governador vai se aposentar como servidor da Caixa Econômica Federal pelo tempo de serviço aí de 35 anos, preenchendo todos os requisitos da lei. Então, ele, lógico, é um executivo do governo do Estado, é o governador do Estado, uma autoridade. Agora, sua ligação com a Caixa Econômica Federal agora é de aposentado. Está apenas na lembrança do passado de Wellington Dias. A partir de hoje, a Caixa Econômica. Muito obrigado, Elivaldo, pelas informações. Um grande abraço, Elivaldo Barbosa.